tudo bem? Eu sou o Ângelo, professor de Biologia. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre poluição de água. Especificamente, o que me fez produzir esse vídeo foi uma reportagem, né? Se não me engano, a reportagem do vestibular UOL fala sobre o Rio Pinheiros. Você imagina só, por exemplo, o Rio Pinheiros, você passeando de barco ou você mergulhando, se divertindo nas águas do Rio Pinheiros. É assim que começa a matéria, isso antes da década de 30. Então, são 25 quilômetros de rio que já foram utilizados para fazer a alegria de muita gente, praticar esportes e tudo mais. E esse rio hoje é um rio morto, né? Então, a história começa mais ou menos assim. Você, num rio limpo, que percorre 25 quilômetros da cidade de São Paulo, né? Ele nasce da convergência de dois rios, né? Que são, se não me engano, o Rio Grande e Rio Guarapiranga, e ele acaba desembocando no Rio Tietê, que é o outro importantíssimo rio aqui de São Paulo. Agora você imagina só a seguinte situação: esse rio já não é mais considerado um rio, ele já é considerado um canal ou um lago, né? Um lago comprido. Isso porque a correnteza dele já não é mais como antigamente. Tanto o rio Tietê como o rio Pinheiros foram rios de planície, quer dizer, são rios de planície, mas é que mudaram tanto a geografia do entorno deles e o desenho original do rio, que praticamente isso tudo fica no passado. O rio era um rio de planície, portanto, ele fazia curvas, como se fosse uma serpente. E agora ele é um rio orientado, né, uma linha reta, assim como acontece também lá no Rio Tietê. E o que acontece nesse rio em especial é que ele é considerado um lago porque ele não tem uma correnteza. A partir de obras que foram realizadas na década de 30, né, com o intuito de se gerar energia, né, então as comportas da usina, elas se fecham e a água do rio Pinheiros, ela pode ser bombeada para a represa Billings, que foi criada para gerar energia, né, naquela época em que São Paulo precisava muito desse recurso. Enfim, e aí começou a ter essa visão de bombeamento de água, formar a represa, e aquele curso d'água era direcionado, descia a serra, olha só, e girava turbinas lá no litoral. Veja que coisa incrível. Pois é, esse material, essa obra gigantesca, audaciosa, ela acabou proporcionando a mudança de curso de rio. Quer dizer, o curso de rio, ao invés dele ir em direção ao Rio Tietê, ele volta, né? E aí o que acontece? A água do próprio Rio Tietê pode também entrar no Rio Pinheiros e voltar. Então é um rio que pode se movimentar para lá e para cá. Depois de um certo tempo, por causa da incrível poluição dele, foi proibida essa ação, né, de bombeamento. Por quê? Porque parte da água da represa Billings também serve para abastecimento de água nas residências, vejam só. E a empresa que produziu essa obra grandiosa, a Light, né, ela gerenciava tanto a parte de energia, como também gerenciava a parte da ocupação das margens do rio. E assim proporcionou uma ocupação, né, uma expansão imobiliária às margens do rio.
E no final das contas, o que acontece? Olha só, atualmente 80% da água do rio é composta por esgoto, né? A bacia hidrográfica recebe afluentes ou efluentes líquidos de 290 empresas, indústrias, né? E 400 mil residências na região metropolitana, que desagam seus esgotos diretamente no leito desse rio. Agora reparem bem, esse leito de rio, ele virou um esgoto, tá? Então, é um rio sem vida, né? E há alguns dias atrás eu ouvi dizer que existem aproximadamente, segundo diz a Companhia de Saneamento Básico, cerca de, digamos, 100 mil residências que não têm uma ligação, né, de seu esgoto doméstico para o esgoto do Rio Pinheiros, ou seja, para uma rede de esgoto da Sabesp, né? Ou seja, a Sabesp ela nos cobra uma taxa, metade da taxa de água é esgoto, no entanto, nós não temos o esgoto totalmente tratado. Ou seja, 100 mil casas, né, devem jogar seu esgoto diretamente no rio ou em afluentes, e a Sabesp sequer tem como controlar isso, porque é um esgoto que não tem uma ligação com a rede dela, com a rede da Sabesp, que aliás nem é mais Sabesp, né? Bom, e aí o que acontece? Não dá para viver ali com aquela condição, né? Essa água cheia de matéria orgânica, principalmente residencial, da qual, como eu falei agora, não há um controle absoluto, existe uma situação de um fenômeno que a gente conhece como eutrofização, ok? Então, repare bem, em janeiro de 2013, a Prefeitura de São Paulo, ela resolveu abrir aí um edital para ver se recupera, né, o Rio Pinheiros, para ver se ele consegue ser recuperado. Isso é um sonho muito antigo de todos os paulistanos. O Rio Pinheiros agora ele é um rio absolutamente isolado da cidade, né? E o que pode acontecer com ele muitas vezes é esse fenômeno de eutrofização, ou seja, um fenômeno que faz com que as águas permaneçam paradas e, ao receber uma quantidade muito grande de esgoto orgânico, né, algumas algas que se aproveitam dessas substâncias orgânicas, elas se sentem bem e acabam se proliferando, se multiplicando, se reproduzindo. Por causa disso, o que vem na sequência? A água fica totalmente esverdeada por cima, como vocês podem ver. Totalmente esverdeada, né? Uma camada muito forte, muito densa de algas verdes, do tipo cianofília. Então, o que acontece? Como essas bactérias literalmente fazem a festa, elas cobrem a superfície da água. Então, é o que a gente pode chamar de fitoplâncton, elas pertencem ao plâncton, né? E o plâncton é formado por algas microscópicas que não têm um ponto fixo, elas ficam boiando na água, portanto lá na superfície da água. Então, aí o que acontece? Essa água verde, do tipo verde musgo, acaba provocando o escurecimento da água, ou seja, a luz do sol não consegue penetrar nessa camada forte e não consegue chegar até as algas que estão lá no fundo, as algas que eventualmente se desenvolveram presas ao fundo do rio. Nisso, acaba destruindo a matéria-prima original, ou seja, o produtor, né? A alga que é fotossintética, ou melhor dizendo, fotossintetizante,
portanto, produtora de alimento, ela deixa de funcionar porque não recebe luz, ela acaba morrendo e quebrando um elo original e principal da cadeia alimentar subaquática. Apesar da água estar repleta de algas, como a gente pode ver, as algas elas estão na superfície. Portanto, todo o oxigênio que ela faz acaba indo para a atmosfera e não penetrando na água. Daí já começa uma outra situação, que é a falta de oxigênio dentro d'água. Obviamente, com essa grande população de algas na superfície, o que vai acontecer? Essas algas, já que formam uma superpopulação, é evidente que vai acontecer uma supermortalidade, uma mortalidade natural. Então, vejam só, se não entra energia solar, escurecimento total da água, depois mortalidade de algas na superfície. Depois que a mortalidade acontece na superfície, obviamente porque tem uma grande população, o que vai acontecer depois? Vai acontecer uma grande decomposição. Aí, pessoal, entra em ação, ou entram em ação, as bactérias decompositoras. Essas bactérias decompositoras, elas vão lá destruir, as células das algas. E ao destruir e decompor essas células das algas, elas liberam aquele odor característico da eutrofização. Odor que é comparado de ovo podre. Então, esse material em decomposição começa a exalar esse odor fétido. Aí, além disso, essas bactérias que decompõem as algas, elas são aeróbicas. Isso significa que elas vão acabar de vez com o resto de oxigênio que ainda tem na água. Resultado, mortalidade em massa. Os peixes começam a morrer e aparecer boiando na água é sinal de que houve um processo de eutrofização, ok? Bom, gente, isso é eutrofização que pode acontecer no Rio Pinheiros, mais do que no Rio Tietê, porque o Rio Pinheiros a água é muito parada e você pode observar, quando tiver a oportunidade de passar por lá, que a água ela está ligeiramente esverdeada. Então, isto é uma proliferação de algas cianofícias. Tá legal, gente? Bom, esperemos que haja alguma solução para esse rio que está numa situação assim tão precária em relação ao processo de eutrofização e outros processos mais ligados à poluição, que acaba transformando aquele rio naquela tristeza toda. Ok, gente? É isso. Um forte abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau.